Olá, queridos, bom dia, minha gente, paz, saúde, prosperidade para você. 42:2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E tem mais, Jeremias 29, do 11 ao 14, olha que legal. Sei muito bem o que planejei para vocês, são planos para seu bem-estar, não para causar mal. São planos de lhes dar um futuro e uma esperança. Então vocês me chamarão, virão e orarão, e eu os escutarei. Me procurarão e me encontrarão quando me procurarem com todo o coração. Deixarei que vocês me encontrem. Eu farei com que vocês sejam bem-sucedidos e lhes devolverei o que lhes tiraram, e os trarei de volta de todos os lugares para onde os espalhei. Eu os trarei de volta para o lugar de onde os desterrei. Eu, o Senhor, afirmo isso. Essa é uma palavra profética para você que está na fé com a gente nessa sexta-feira especial do AG de Deus. Então seja bem-vindo, você de perto, você de longe, ao vivo para o Brasil e o mundo. Se você me chamar, eu responderei. Eu contarei coisas grandes e maravilhosas que você não sabe, que você não conhece. Deus quer falar com você. Deus quer se manifestar com você de uma maneira sobrenatural. Mas para que isso aconteça, você precisa estar disponível. Disponível, isso mesmo. Nos últimos dias, a falta de comunicação, de diálogo, está meio escasso. Por quê? Muita ocupação, muitas coisas têm tirado você do foco, da direção, porque essa é a função do inimigo. Ele quer distrair você e ocupar você muito ao ponto em que você nem perceba, nem veja o seu marido que chegou, os seus filhos que estão crescendo e tantas coisas que Deus fez na sua vida e está fazendo. Isso mesmo, Deus está fazendo coisas tremendas, poderosas, Ele está respondendo. A diferença é que Ele responde do jeito dele, por isso você não entende, por isso você não vê. Porque o jeito de Deus não é o nosso jeito, a vontade de Deus não é sempre a nossa vontade. Sabe quando você faz aquela lista de pedido e aquilo que você pôs primeiro Ele deixa por último? E aquilo que você pôs por último Ele pega lá no meio e Ele vai respondendo, é verdade, isso mesmo. Então isso tem acontecido com você? Ou você está do mesmo jeito e nada mudou? Deus vai nos lapidando, nós vamos crescendo de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória e de presença desse Deus que você adora, glorifica e recebe a presença dele aí na sua casa, no seu trabalho, no seu automóvel. Você está trabalhando, você está pedindo direção para Deus, você está dando instruções aí para os seus filhos, para a sua família, para os seus funcionários. Então chame por ele. E Ele vai te responder. Mas sempre lembre, Ele vai responder do jeito dele. Aquilo que é melhor para nós. Na hora você não entende nada, mas depois é só glória. Com essas palavras, Pastor Eva declara um dia abençoado, produtivo e muito feliz para todos nós. Graças a Deus por isso. Estamos em construção, estamos aí em manutenção aí desses ambientes familiares para que haja aí harmonia, para que haja diálogo, para que haja comunicação, para que haja aí perdão, unidade. Estamos respirando esses milagres, estamos vendo o crescimento dos filhos dos nossos ouvintes, estamos aí recebendo muitos depoimentos de pessoas que já estão trabalhando, já estão aí ampliando os seus negócios, porque Deus ele vem para agir, ele age nas causas impossíveis. E essa harmonia familiar, esse diálogo, essa unidade vai trazendo a bênção para o lar, para a casa, para a família. Está lá no Salmo 133. Ali vai ter essa harmonia, essa bênção, porque não adianta você ter sucesso lá fora e você não ter sucesso dentro. Não adianta você ter uma vida feliz à sua volta, mas dentro, quando você põe a cabeça no travesseiro, você é infeliz. Então, tudo que é dentro de você, dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, precisa estar em harmonia.
precisa estar em harmonia. Por isso que muitas pessoas colocam a harmonia fora e não quer voltar para casa, não quer voltar para dentro, não para pensar. Ó, pastor, eu nem posso parar para pensar. Se eu for colocar no papel, não vai dar certo. Por quê? Porque a pessoa ela não quer refletir, ela não quer analisar, ela não quer anotar, ela não quer parar nem para ver como que estão as coisas. Então, Deus é um Deus de ambientes com harmonia. Harmonia familiar. Se permita ser cuidado, se permita descansar, se permita refletir, falar com Deus, mas quando você fala com Deus, não sai correndo. Deixa ele falar também, porque quando você ora, você fala com Deus, mas quando você lê a palavra, ele vem falando com você. Então ele ensina, ele mostra, ele faz você observar e entender, porque a palavra vem para isso, ensinar, exortar e consolar. Às vezes você ouve uma palavra, agora eu aprendi. Nossa, foi pesado, por quê? Porque ele está te conduzindo a pastos verdejantes, a um caminhar com sabedoria, capacidade, inteligência. Então nós ensinamos, mostramos a palavra e você vai observando ali as suas atitudes, aquilo que eu falei ontem. Se você não gosta do que você está colhendo, preste atenção no que você anda plantando. Então, ensinar a palavra é glorioso, é maravilhoso comunicar aquilo que Deus comunica para nós. Então, ele se revela a nós e nós entregamos aquela palavra. Mostrar o que a Bíblia diz que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que tem louvor naquilo. Isso dá glória, isso dá graças a Deus. Então observe aí as atitudes e vai corrigindo os seus filhos, os seus funcionários, não é assim? Um dia você também foi filho, um dia você também foi funcionário. Então essa misericórdia, essa compaixão que vem de Deus vai nos moldando e vai nos ensinando a ser homens e mulheres cada dia melhor na presença desse Deus que age e transforma a nossa vida de dentro para fora. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra ruim, mas só aquela que for boa e edifica aqueles que ouvem. Amém. Isso aí. Aqueles que Efésios 4:29 diz isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas nenhuma palavra ruim, desagradável, mas aquela que dá graça, alegria, renovo, refrigério, que impulsiona aquela pessoa para o sucesso. Agora eu vou orar, agora eu vou jejuar, agora eu vou acordar de madrugada, agora eu vou falar com Deus, agora eu entendi. Quanto tempo você perdeu e passou? Mas dá tempo de recuperar, Então, tudo aquilo que eu vivo, que eu faço, que eu realizo, tem que dar graça àquele que ouve. Sabe quando a pessoa olha para você e fala, ó, quero ter um casamento igual ao seu. Eu quero ter filhos igual ao seu. Eu quero ser como você. Então, você está fazendo discípulos. Agora, quando a pessoa diz, eu não quero servir a Deus igual a você, um Deus desse, aí você não está dando testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. A nossa vida tem que falar. As nossas atitudes têm que mudar a vida do outro. A sua alegria tem que contagiar a vida do outro, porque você está feliz com Deus, está feliz com a sua vida, independente das lutas, querido, das batalhas dos leões e dos ursos e do gigante que você tem que derrubar todo dia. Não é você que faz, é Ele que realiza através de nós. É Ele que faz através de nós. E Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Mas nós temos que aprender com cada situação, dia após dia. Não deis lugar ao diabo. Não empreste a sua vida, a sua boca, o seu trabalho, o seu casamento para dar brechas, legalidade para o mal entrar na sua casa, para o mal entrar no seu trabalho. Vigia, feche as brechas, deixa Deus fazer.
porque nós somos filhos. E tem coisa melhor do que ter um pai desse? Um Deus de abundância, um Deus que é médico, um Deus que é Senhor, um Deus que é o nosso mestre, que vai nos conduzindo dia após dia. E depois sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma mesa preparada. E a mesa preparada, todo mundo pode se alimentar nela. Exatamente. E dando mais um reforço aqui, Efésios 4, 29 especificamente, que ele fala aqui da boca, né, daquilo que sai da nossa boca, ele está dizendo assim: não saia da vossa boca nenhuma, né? Nenhuma palavra torpe. Agora, o que significa torpe? Nenhuma palavra torpe. Torpe, ele significa decaído, corrompido. Significa como uma carne estragada, uma fruta podre ou pedras esmigalhadas. Ele está dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, estragada, podre, decaída, corrompida, mas só a que for boa para promover. Olha só, quando é uma palavra boa que sai da nossa boca, da sua boca, você que está nos ouvindo aí. Olha o que promove quando é uma palavra boa. Promove edificação, para promover a edificação, para edificar, né? Para trazer estabilidade, trazer segurança. Porque muitas famílias têm um ambiente inseguro, um ambiente muito, como é que se diz, uma areia movediça, né? Por quê? Porque o pai, a mãe, as pessoas mais experientes na casa, elas não passam essa confiança para os filhos. Elas trazem um ambiente de medo, um ambiente de insegurança, um ambiente não pode isso, não pode aquilo, né? É um ambiente muito opressivo, com palavras negativas, palavras de desânimo, palavras desencorajadoras, né? Mas aqui está dizendo que tem que sair da nossa boca a palavra boa para promover a edificação, para edificar, para renovar. Até mesmo quando você precisa corrigir um filho, uma filha, tem que saber corrigir, com amor, com palavras certas, e não com palavras de raiva, de ódio, de indignação. Não, é com palavras de amor. E isso, para a gente conseguir fazer isso, nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da presença do Espírito Santo em nossa vida. Então, sai a palavra boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, que é o que a pastora perguntou para mim aqui, para os que a ouvem, que dê graça, né? O que é? A palavra graça, ela tem um significado, graça é o favor imerecido, né? A graça de Deus, uma bênção de Deus. Então a pessoa escuta e soa bem no ouvido da pessoa, às vezes até algo corretivo para a pessoa, mas soa bem. Por quê? A pessoa soube falar, ela foi educada nas suas palavras e o Espírito Santo agiu naquelas palavras. Porque hoje você trabalha, os seus filhos trabalham, todos trabalham e estão aí no mundo da comunicação digital, e é uma coisa fria, distante. Então falta o abraço, falta o diálogo, falta o olho no olho, falta o toque. Então, se você criar os seus filhinhos, os seus bebês, as suas crianças nesse mundo sem o toque, sem as emoções, sem a alegria, sem a convivência, você vai criar robôs. E quando você acordar em si e ver o que você criou, o que você gerou, é tarde para desconstruir o que você mesmo ensinou. Então, a comunicação saudável, a comunicação que traz alegria, renovo, ideias, emoções, desejos, sabor, toque. Tá faltando isso. Tá faltando isso. A minha responsabilidade é ensinar as mães e meninas, jovens e crianças, gerar vida dentro de um lar, para que você tenha sucesso fora, quando você for para o trabalho, quando você for para a escola, quando você for brincar no parquinho com o seu amiguinho, quando você for sair com a sua vizinha e ela tem os filhinhos dela, e assim sucessivamente. Então, a nossa geração de jovens mulheres casadas com os seus bebês, que estão construindo um lar, uma família, elas me procuram, porque elas estão perdidas no tempo, no espaço, não sei como cuidar disso, não sei como ensinar isso, como que eu faço com esse bebê, como que eu faço com esse outro que chegou.
E isso traz uma comunicação necessária, urgente. É primícia, primeiro, prioridade. Gerar vida dentro da sua vida, gerar vida dentro do seu lar, dentro do seu casamento, dentro do seu aconchego. Pôr as emoções, pegar aquelas fotos, sorrir, olhar, trazer ideias, consolo, conforto, aconchegar. Isso eu estava ensinando para uma mãe ontem e ela disse, mas eu nem sei como eu faço, faz assim e vai dar certo. E dá certo, porque Deus ama a família, que é um projeto de Deus que deu certo, que funciona e que o João 10:10 vem para matar, roubar e destruir. Está escrito lá na palavra do Senhor, mas ele vem para dar vida, 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 vida com abundância. Então essa abundância do Pai, do Filho, do Espírito Santo é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade. Então Deus deu essa função para nós. E eu tenho que fazer, e você tem que fazer, queira ou não queira. Os filhos estão aí esperando esse alimento, essa comida. Você faz o apelo para eles, ora com eles, lê a palavra com eles e ensina. Eles vão crescer rápido e vai passar rápido. A Bíblia diz que Jesus crescia diante de Deus e dos homens. E essas crianças estão crescendo aí diante de Deus e dos homens, mas as professoras não estão preparadas para fazer o que a mãe tem que fazer. Então você tem que fazer a sua parte. Cada um fazendo a sua, eles vão crescendo com harmonia, com inteligência, com saúde física, mental, emocional, sem dores, sem doenças, sem enfermidades. As nossas crianças nunca estiveram tão doentes como estão nesses últimos dias. Então, observe, analise. O que você está falando está dando graça ao ouvido daqueles que ouvem? Anote aí, Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra estragada, nenhuma palavra ruim, palavra estragada, isso mesmo. Que aquele que está ouvindo vai contaminar aquele ambiente. Não, precisa ter um ambiente de harmonia, aperfeiçoando a cada dia. E Deus vai dando harmonia nesse lar, nesta casa, nesta família. E você vai trabalhar com alegria, com saúde e vai ter produtividade aí na sua empresa. Que maravilha, hein? Bons conselhos para uma vida melhor, para uma vida saudável. E é muito legal quando você ouve, entende o que está sendo falado e coloca em prática. E dentro dessa conversa de boas palavras, né, que venham trazer edificação, eu estava essa semana ensinando nas lives que eu faço às 18 horas no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. E justamente eu separei ali algumas frases. Essas frases vamos anexar a esse ensinamento das palavras, porque a vida ela é muito curta, minha gente. A realidade é essa, a vida ela é muito curta para a gente ficar acumulando aí, vamos assim dizer, certas, tipo assim, eu poderia ser melhor, eu vou ser melhor. Então seja melhor hoje. Melhore hoje. Se você preste atenção no que a gente ensina aqui, a gente parece que está sempre repetindo as mesmas coisas. Não é uma repetição porque está na Bíblia, está na palavra. Mas eu estava analisando aqui um certo escritor, ele escreveu um livro em 2012 e me chamou a atenção de uma coisa. Porque quando ele escreveu esse livro em 2012, na realidade ele passou alguns anos, olha que interessante isso aqui, que pode te ajudar. Olha só que interessante. Ele passou alguns anos cuidando ali de gente que estava enfrentando a própria mortalidade. Pessoas assim, uma situação, né, vamos assim dizer, quase no final da vida ali, e ele começou a observar alguns comportamentos daquelas pessoas. E foi então que ele fez ali algumas perguntas para aquelas pessoas, já bem avançadas de idade, né? E ele perguntou quais eram ali, que tipo de arrependimento que eles tinham. Ou que se eles pudessem voltar ao passado, o que eles fariam diferente? Pastora Eva, você sabe que todos nós estamos aprendendo a cada dia, né? A vida é um aprendizado. Quem é um discípulo de Cristo, discípulo é um aprendiz. Então, o aprendiz, ele aprende e daí eu creio que ele cresce de nível, não é verdade? É igual na escola. Né? Você passa ali por uma prova, um teste, para você ir para o ano seguinte, né? Você vai desenvolvendo ali. Né? E a vida também é assim. Aí, quando ele perguntou para aquelas pessoas quais os arrependimentos ou o que vocês fariam diferente,
se pudesse voltar para trás? Aí ele separou 5 frases aqui. Eu vou tentar mencionar algumas delas. Uma delas, a pessoa dizia assim: gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Achei interessante esse negócio. O que tem a ver com o primeiro bloco que nós estávamos falando de fala? Tem tudo a ver. Ele está dizendo assim: gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Demonstra o quê? Que essas pessoas, elas demoraram muito a descobrir que a felicidade é uma escolha. Felicidade é uma escolha. Você escolhe ser feliz ou você escolhe ser um infeliz. São as escolhas. Assim foi um cidadão. Não sei se essa pessoa tinha 80 anos, 90 anos, não sei. Você estava no estado terminal, vamos assim dizer. E é uma pesquisa real, obviamente. E ele escreveu esse livro justamente falando sobre essas frases. E quando eu estava passando essa informação para o pessoal na live, e é claro, quando a gente passa algo, a gente estuda, analisa, né? E sempre focando também o que Deus está achando de tudo isso, porque é bacana, de repente chega num futuro, a pessoa diz assim: por que eu não fui melhor? Por que eu não soube aproveitar mais a vida? E todos nós caímos nesse laço se a gente não se cuidar. Se a gente caiu por algum momento, dá tempo de melhorar. Então não queira assim: quando eu conseguir aquilo, eu vou ser feliz. Quando eu tiver minha casa, eu vou ser feliz. Tem muita gente que conseguiu a casa e continua infeliz. Então, tem que saber, afinal de contas, qual é o nosso foco. O que é felicidade? Não é? Então, pense nisso. Mais uma aqui, pastor, eu separei, daí você comenta, se você achar conveniente. Outra frase aqui que a galera falava, né? Gostaria de ter mantido contato com meus amigos. Essa aqui pegou forte quando eu li isso aqui. Gostaria de ter mantido contato com meus amigos. Gostaria. Por quê? Gostaria. Então, ele disse, olha, isso é um arrependimento. O que significa isso? Falharam muito, constantemente, em dar-lhes o tempo e a atenção que mereciam. Hoje, com a tecnologia, você só não fala com aquela pessoa distante se você não quiser. Entendeu? Lembrar das pessoas. Porque é bacana ser lembrado em vida. E depois que está morto, aí só a família vai ficar feliz pela homenagem, mas daí já era. O morto não vê, não enxerga, não celebra. Então pense nisso. Isso aqui foi forte quando eu li isso aqui. Gostaria de ter mantido contato com meus amigos. E bem no dia que eu estava preparando esse ensinamento, um amigo meu ligou para mim. Eu achei impressionante. É um amigo que a gente está falando com ele regularmente, mora em outra cidade, distante aqui de Curitiba, mas ele quis ligar e ele ligou. E tivemos uma conversa ali muito gostosa e depois eu estava preparando essa matéria para compartilhar com os nossos internautas, nas nossas lives Negócios com Deus, e foi tremendo. Então hoje eu estou compartilhando com você nessa sexta-feira um pouco disso aqui. Seus amigos, talvez até a casa. A pastora Eva acabou de falar, o mundo tecnológico tem um lado bom, mas ele muitas vezes nos torna uma máquina. E a gente esquece do humano, do contato, né? Olho no olho. Eu continuo nesse ponto, porque é o que a gente mais ensina aqui. Tempo. Você tem que gerenciar o seu tempo, porque você não pode viver uma vida egoísta. Eu quero ser feliz e o resto que se dane. Não, você tem filhos, você tem família. Eu não consigo entender um pai que trabalha tanto e não vê o filho nem crescer. Ele chega à noite e ele sai de manhã, ele não viu o filho crescer. Uma mãe que trabalha o dia inteiro, tem 3 empregos, sai de manhã, chega à noite, não sabe que o dentinho do bebê, da menininha, da filhinha caiu naquele dia. A professora sabe, a vizinha sabe. Se você me perguntar quando caiu o primeiro dentinho, eu sei. Se você me perguntar quando a minha filha chorou na escola, eu sei. Se você me perguntar o dia que eu esqueci de buscá-la na escola, eu sei. Se você perguntar quando ela chorou, eu sei. Então, se você quer ser feliz, viva o seu hoje. Viva o seu já. Viva o seu agora. E o que é ser feliz? É desfrutar. É desfrutar. Se o seu filho está chorando, vê se ele está com dor. Vê o que está acontecendo. Você vai ter que parar. Você vai ter que parar. O que é mais importante? A criança ou o seu trabalho? Porque ser feliz vai depender muito da vida que você está vivendo, do momento que você está vivendo. Ah, pastora, se eu pudesse escolher,
eu escolhia ter passado mais tempo com os meus filhos. Ah, pastora, se eu pudesse escolher, eu escolhia ter tirado a minha carteira de motorista, porque tem 3 carros na garagem e eu não sei dirigir. Não sei, cada um tem uma posição. Se eu pudesse escolher, tinha tirado meu passaporte, porque chegou 3 passagens, eu não posso nem viajar, porque não tirei, perdi 3 passagens. Se eu pudesse escolher, eu escolheria ter casado. Porque passou, aquele cara que eu amava, passou. Se eu pudesse escolher, eu escolheria ter tido um filho. Pense nisso. A vida passa muito rápido. Se passar dos 70 é canseira. E você vive só uma vez e uma vida. Então felicidade é fazer o outro feliz também. Porque felicidade pessoal é egoísmo. Mas quando eu faço o outro feliz, ele me faz feliz também, e é recíproco, aquilo que eu falei ontem. Amor sem compromisso vale tanto quanto ódio, já dizia o meu mentor. Eu tenho que ter compromisso com aquele que eu amo. Eu tenho que ter compromisso com o projeto daquele que eu amo. Eu tenho que ter tempo para ouvir o projeto dos meus filhos. Eu tenho que renunciar, isso mesmo. Renunciar muitas vezes à minha vontade para ouvir e entender a vontade do outro. Quando você faz alguém feliz, você fica feliz. Quando eu vejo meus alunos e eles me ligam, ai, você não acredita, comecei a trabalhar, e eu digo, uau, parabéns. Quando a minha outra aluna me diz, eu estou casando, estou feliz, uau, eu fico mais feliz ainda. Estou grávida, vou ter o meu bebê, parabéns. Olha, tem sido memorável, extraordinário esse mês. O sucesso, a vitória, a conquista, a evolução de cada pessoa que eu estou mentoreando nesses últimos dias. Essas vitórias me faz feliz. Ser feliz é ver o seu aluno crescer com aquilo que você ensina. Porque você ensina o aluno e ele não passa o nível, ele não passa daquela folha e você tem que voltar. Aí você ensina de novo e ele não cresce, aí você volta de novo. E você ensina aquele filho de novo e ele não vai, e você muda a metodologia e você ensina de novo. O que é felicidade para você? É ter uma conta no banco cheia de dinheiro, mas se você não souber administrar, você gasta em um dia. Então Deus, ele nos chama a responsabilidade. Não podemos crer que um pai se oculte para sempre de ver o sucesso do seu filho sem nunca se comunicar com ele. Ué, como assim? Você se comunica com Deus todo dia e ele fala com você todo dia, e aquele pai, aquela mãe, aquele filho está procurando aquela mãe, aquele pai, e passou. Passou, porque ele resolveu com a amiguinha da escola, com a vizinha, aquele problema que eles estavam vivendo. Então Deus nos chama a responsabilidade dia após dia. Estou estudando o livro de Jó com as nossas alunas do nosso grupo online. Jó, ele passou por muitas coisas, mas Deus deu tudo de volta para ele. Jó, ele orava pelos seus filhos. Como tem sido a sua vida de pai? Como tem sido a sua comunicação com seus filhos? Como tem sido a sua comunicação com seus funcionários? Isso mesmo. Se o seu funcionário não está produzindo, veja o que ele está passando. Leve ele lá no escritório, no consultório, converse com ele. Você vai ver que no outro dia ele vai produzir muito mais, porque você deu atenção para ele. Então a minha pergunta é, quais as 5 coisas que você se arrepende de não ter feito? Dá tempo? Ontem eu estava falando para uma aluna que as minhas faculdades eu fiz tudo depois dos 40. Depois dos 40. Gente, dá tempo. Dá tempo de fazer. O mundo quer que você fique onde você está. O mundo quer que você fique onde você está. As pessoas querem que você fique onde você está. Mas Deus quer que você cresça e apareça. É isso aí, minha gente. É forte, né? É forte. É muito forte isso aqui, porque certamente muitas pessoas deixaram de fazer isso que você falou, de investir em algo, em detrimento de outra coisa que talvez
porque alguém a segurou ali, aprendeu ali. Não, você não pode fazer isso, você tem que ficar aqui comigo. E ela ficou, mas hoje ela continua infeliz porque ela abortou um projeto que ela podia desenvolver, né? Ainda dá tempo, é verdade, ainda dá tempo. Evidentemente dá tempo, porém, tem um grande porém. Que dependendo do nível que você está da tua vida, dá tempo para muita coisa. Porém, aquilo que passou, passou. Não adianta mais ficar pensando no passado. Por que que eu não fiz? Por que que eu não terminei aquela faculdade? Por que eu não me esforcei um pouquinho mais? Então, tá cheio de gente com esses problemas. E para que você não fique numa paranoia e fique pior a situação, então recomponha-se. Se você está ouvindo isso aqui, está interessante isso aqui para você, tenta pegar o que você tem e com a graça de Deus, a bênção de Deus e a tua força de vontade, melhore daqui para frente. É aquilo que você falou ontem na sua mentoria ali. Orar dá trabalho. Sim, dá trabalho. Você tem que... Orar é trabalho. Orar dá trabalho. É. Você tem que renunciar. Você tem que ser flexível com o seu horário. Você tem que gerenciar melhor o seu tempo. Estudar dá trabalho. Casar dá trabalho. Ter filho dá trabalho. Ser esposa dá trabalho. Ser empresária dá trabalho. Ter funcionários dá trabalho. Para você discipular, ensinar e cuidar. Ser pastor dá trabalho. Se você não gosta de trabalhar, já está dando trabalho para alguém. Então Deus, Ele nos dá direção, orientação, capacitação. Ele nos ensina, Ele nos exorta, Ele nos consola. O Consolador está aí para nos consolar. Deu errado, faz de novo. Deu errado, faz de novo. Não passou na entrevista? Faz de novo e olha por que você errou. Faz de novo, tenta de novo, tenta de novo. Não tem problema fazer de novo. É muito legal quando você erra e você fala assim, olha, descobri onde eu errei. Errei aqui, agora eu não erro mais. E tem um outro fator também. Se você está num propósito, numa missão, em algo que você desenvolve, você faz e parece que não ficou bom ainda. Faça de novo, que é a tal da repetição boa, né? E você vai se aperfeiçoando, vai melhorando. Então, isso aqui são palavras para você pensar e analisar. Porque Deus faz milagres. Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus diz que nós devemos pedir, buscar, bater, perseverar. Então, a parte de Deus, minha gente, está pronta. Agora, muitos filhos e filhas de Deus, eles querem que alguém ore por eles, ou que ele faça uma oração e instantaneamente, no abrir e fechar de olhos, a coisa aconteça. Deus faz milagres, ele pode do nada fazer tudo, ele tem esse poder. Porém, tem muitas coisas que ele não fez na minha vida nem na sua, porque eu tenho que fazer, você tem que fazer, você tem que querer, você tem que ir à batalha, você tem que ir à luta. É assim que funciona, isso é bíblico. A gente sempre passou essa linguagem simples, uma linguagem que está fácil de você entender. Claro que a gente acredita que é o Espírito Santo que vai dar um clique na tua cabeça aí para você compreender o que você precisa compreender para uma vida melhor. Então, valorize o hoje. Não sei se você que está nos ouvindo agora ou assistindo, né, por algum aplicativo, o canal do YouTube, não sei se tem alguém perto de você. Se tem, dá uma olhadinha para quem do teu lado e valorize mais quem está do teu lado, né? Dê pelo menos um bom dia para essa pessoa, porque tem pessoas que ela já acorda emburrado, né? Já acorda brigando com ela mesma. Se tiver alguém do lado, chama para briga também, às vezes é uma estupidez horrível, né? Então, isso não é bom, isso não é saudável, isso prejudica o psicológico das pessoas, isso prejudica a área emocional das pessoas, de uma pessoa que é ignorante, estúpida, grossa, né? Então nós temos que entender isso. Então, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, o Espírito Santo vai mudando a nossa vida, né? Ele vai mudando dia após dia. Mas você tem que ceder. Tem outra palavra que Deus me faz lembrar agora para passar para você, é o tal do orgulho. A pessoa orgulhosa, ela diz assim, não, eu não vou fazer isso, eu não vou dar bom dia para ele que tem que dar bom dia primeiro. Ela começa a brigar com ela mesma, ela começa a discutir com ela mesma, eu não vou fazer isso, ele que tem que fazer, ele que tem que olhar para mim, ou ela que tem que olhar para mim. Essas coisas assim, falta de sabedoria, falta de entendimento, falta um pouco de inteligência, não é? Então, isso aqui são ensinamentos importantíssimos, que foi dito aqui pela pastora.
Eu falo com Deus, você fala com Deus. Então, continue falando com Deus, que é a oração, a sua dedicação espiritual. Porém, fale com as pessoas também. Jesus, está escrito em Lucas 2,52, que Jesus crescia diante de Deus e dos homens. Jesus tinha relacionamento com o Pai. Ele falava após as suas concentrações de fé, após os seus ensinamentos, sim, seja no ar livre, né, de frente do mar, na areia, nos desertos, seja lá na sinagoga, que seja, onde ele estava, sim, mas depois ele ia no monte, no deserto, ele saía sozinho, falava com o Pai. Então ele tinha contato com o Pai, que era necessário para dar orientações para ele, mas ele também tinha contato com as pessoas. Então, muito cuidado, você que se sente tão espiritual e diz assim, não, eu falo só com Deus, eu só escuto Deus, é Deus todo dia. E a tua família está aí toda atrapalhada. Será que não tem alguma coisa errada? Será que não tem? Sim. Pense nisso. Relacionamento, comunicação, vamos estar continuando essa palavra domingo de manhã aqui em Curitiba. Eu gostaria muito da sua presença, vai ser forte, vai ser forte, tremendo, vai ser poderoso. Então Deus tem prazer em se comunicar com você. Faça uma análise, anote no papel, faça uma reflexão. Você mudou? Você melhorou? Você piorou? Às vezes eu fico olhando o primeiro programa de rádio que a gente fez aqui na Rádio Morumbi. Eu volto lá atrás. E eu fico analisando, será que eu melhorei? Será que eu estou repetindo as mesmas coisas? Será que eu cresci? Deus falou mais comigo? Melhorou a minha comunicação com Deus? As revelações? Eu estou usando aquilo que Deus mandou eu usar? Fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer? Será que eu estou sendo obediente a Deus? E eu fico vendo a minha evolução, se eu evoluí, se eu não evoluí. Então, nós temos a mania de analisar a vida do outro, mas e a nossa? E a sua? Você cresceu? Pergunte para os seus filhos. Eles vão rir de você. Eu perguntei esses dias para o meu filho, você acha que a mãe melhorou? Deixa eles falar para você que você piorou, deixa, você vai ver. É tão lindo, é tão maravilhoso quando a gente para de olhar a vida do outro e começa a olhar a nossa. É algo introspectivo que fala, assim, que se dentro, sim, você se analisar. Os seus sonhos estão enterrados. Qual é o seu sonho? Eu gostaria de voltar a tocar um instrumento que eu sempre tocava, não toco mais, isso mesmo. Estava falando agora com a minha amiga Conceição. Tem um sonho enterrado aí? Isso flui dentro de nós, é verdade. Agora eu posso rever aqueles meus conceitos, escrever aquele meu livro, compor aquela canção, plantar aquela flor, cuidar do meu jardim, cuidar dos meus animais. O que flui dentro de você? Porque você gosta muito do outro, mas e você? Seja feliz com você e você vai fazer o outro feliz. É Amém. Forte, é forte. Então, essa palavra de domingo vai pegar. Vai. Então é o seguinte, nosso convite para você estar conosco nesse domingo em um único horário. Entrada franca. Domingo, 9h30 da manhã. Domingo, 9h30 da manhã. Hotel Estação Express. Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Como eu disse ontem, eu vou repetir. Se eu fosse você, que é o nome até de um filme, né? Se eu fosse você, principalmente se está aqui em Curitiba e região, venha, traga a sua família, convide com amor e carinho. Traga, você que é casado não pode perder essa chance. É para todas as pessoas, mas se você puder vir com o cônjuge junto, melhor ainda, melhor ainda. Porque além de ouvir a palavra ali que vai ser tremenda, depois nós vamos impor, orar ali. Tem um momento de oração no presencial. Vai ser forte o agir de Deus. Então, venha. Se você não pode vir todos os domingos, então venha nesse 28 de abril. Aproveite esta oportunidade. Se você mora, quem sabe eu estou falando com o pessoal do interior, do Paraná, você vai vir para Curitiba, quem sabe você está já com a passagem na mão para ir para a rodoviária daqui a pouquinho, para vir para cá, para negócios, visita familiar, reserve esse tempo. Vem com a gente, começa às 9h30 desse domingo e ali tem um amplo espaço para você estar com a gente, pode vir tranquilo, né? Vai ser uma bênção o agir de Deus. Mais informações nós temos também no nosso Instagram, do Agindo Deus Quem Impedirá, ali tem o endereço, tudo certinho, e você pode estar conosco e aproveite esta oportunidade, vai ser maravilhoso. Amém. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, pelo seu toque sobrenatural na vida dos homens e das mulheres. Sim, sim. E a tua palavra diz em Jó capítulo 1 que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó,
E este homem era íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Por isso nós te pedimos agora, Pai, levanta homens e mulheres que sejam íntegros, temente a Deus e que se afaste do mal, para que a tua obra seja estabelecida nessa cidade, nesse país, nesse estado, nesse bairro, nessa rua, onde essa pessoa mora, onde chega a nossa voz, chegam os milagres criativos de Deus agindo e operando, cura, milagres, prodígios, maravilhas. Salva, Senhor, os netos dessa nossa ouvinte, que eles venham se render a Cristo, os filhos, Pai, esse esposo, esse homem que tanto precisa da sua glória e da sua presença. Nós cremos que haverá diferença, que haverá mudança e transformações em nome de Jesus. Abençoa essa água, esses documentos, essa peça de roupa, esse passaporte, esse CNPJ, esse CPF, tudo e todos, para a honra e glória do nome do Todo-Poderoso. E não falte o óleo sobre a cabeça desse homem que desce a barba de Arão. E ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre neste lar, nesta casa, nesta família, nessa empresa. Em nome de Jesus, cubra as nossas vidas, a nossa equipe, os nossos intercessores, e que domingo pela manhã o Senhor separe cada casal, cada família, cada filho, cada pessoa que vai estar unânime, num só propósito, numa só fé, e o céu se abre e os milagres aconteçam. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração. Está ligado na terra, está ligado no céu. E te agradecemos por todas as bênçãos, tudo que o Senhor tem feito em nós e na vida dos ouvintes, e através de nós, vidas têm sido abençoadas, porque o Senhor está abençoando, mas tem utilizado esse veículo de comunicação que é o rádio e também a internet, para que milhares de pessoas sejam abençoadas, salvas, libertas, curas, restauradas e abençoadas. Senhor, que neste lar haja paz, haja compreensão, haja um diálogo saudável, respeitoso, e totalmente a bênção do Senhor alcance a todos os membros dessa família, toda a descendência desta pessoa que está orando pelos seus filhos, pelos seus netos, bisnetos, tataranetos, enfim, a família sendo abençoada. Haja paz no seu lar, haja alegria. Abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná e o nosso querido Brasil, de norte a sul, leste a oeste. Que a tua misericórdia seja sobre a nossa nação e que o Senhor esteja agindo e operando maravilha nesse planeta Terra, Pai, que precisa tanto, Senhor, da tua bênção, da tua provisão. Senhor, nos livra de todo mal, renova nossas forças, Pai. Abençoa a Rádio Marumbi, os sócios proprietários, funcionários, colaboradores e a todos os nossos agentes de Deus, todos aqueles que são semeadores do ministério Agindo Deus, quem impedirá, através dos dízimos, ofertas, tijolinho da fé, aquele que é um colaborador espontâneo e faz com amor, com alegria, com fé, que a bênção da abundância, do crescimento, da multiplicação de pães e peixes, a bênção do Senhor seja sobre todos eles, em todas as áreas de suas vidas, em o nome de Jesus, Pai, que nós oramos e já te agradecemos por mais uma programação especial do Agir de Deus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre.